Olá, galerinha querida do nosso amado canal Queco Orquídea. Aquele abraço para vocês, aquele cheiro. Como é que estão vocês aí? Tudo bem? Tudo na santa paz de Deus por aqui. Vou colocar minha Rodriguesa Venusta aqui, depois estou mostrando para vocês. O último vídeo que fiz aí foi a pedido de um amigo inscrito do canal, falando sobre como cultivar a Cattleya Clande. E fiz até o vídeo fazendo um corte, um replante dessa planta que é o meu xodó, que é a rainha da Bahia, que é a planta que está hoje aí em ascensão. Todo mundo quer essa planta, todo mundo gosta dessa planta, que é uma planta espetacular. Mas eu fiz esse vídeo especificamente para mostrar a vocês a forma de cultivar e como é fácil cultivar e o período certo de fazer um corte. A planta estando bem saudável, assim que começar a sair a brotação, é o momento correto de você cortar a sua planta e fazer o replante. Na madeira, nunca eu indico fazer o replante da Clande diretamente no substrato. Eu indico fazer na madeira, mesmo que depois você venha a acoplar essa orquídea no cachepô, ou num vaso de barro, ou num vaso plástico, mas que você dê preferência a amarrar essa Clande na madeira, porque assim que as primeiras raízes começarem a desenvolver, ela vai estar grudando na madeira. Eu tenho aqui uma prova viva, aqui é um corte da minha Cattleya Clande quixabeira, é uma planta áurea, muito bonita, era a touceira que eu tinha de muitos anos, que eu tive que fazer vários cortes por conta que a madeira apodreceu e fiz vários cortes dela. Então tá aqui a Clande quixabeira, que é uma áurea muito bonita. E veja vocês que está aqui no cachepô acoplada num toquinho de sanção, mas a planta está saindo do cachepô. Possa ser que ela volte para o cachepô, as raízes vai grudar no cachepô, ela possa voltar para o cachepô. Então a planta ela não fica dentro do vaso certinho como tantas outras plantas, assim fica arrumadinha. Então, óleo vegetal dessa planta foi apenas um corte com mais ou menos 3 a 4 bulbos, e hoje está aqui essa moça lindíssima, uma áurea, que é a minha Clande quixabeira. Talvez a imagem não esteja boa para focar bem, mas vocês têm noção dessa planta aqui, que para mim é um espetáculo. Gente, falando de espetáculo, eu tenho essa planta aqui, que é a minha... Minha Bruno Bruno também, gente. Eu tenho uma Bruno Bruno aqui, olha, uma touceira, mas tenho dificuldade, confesso a vocês, em cultivar Bruno Bruno. Tutankhamon Pop tem dificuldade, Bruno Bruno tem dificuldade, mas me alegrou com essa pequena floração. Pelo tamanho da touceira, deveria ser uma planta que daria bastante floração, mas me deu apenas 3 flores. Para mim já é um agrado. Tenho dificuldade, como falei, no cultivo dessas... Onde estava, Janizal? Querido. Tenho dificuldade nessas plantas, não sei qual mistério. Tigrina, tenho dificuldade de cultivar. Bruno Bruno, primeiro amor até que deu certo. A Tutankhamon Pop tem dificuldade no cultivo. E a Persivaliana também tive bastante dificuldade no cultivo. Mas graças a Deus, queria mostrar a vocês aqui a minha Persivaliana. Essa aqui foi uma planta que meu amigo Seu Eugênio me deu, uma Tiago, muito bonita. Essa planta aqui foi uma touceira que ele me deu, já no vaso plantado. Quando eu cheguei aqui, tinha muita umidade no vaso, tirei do vaso e fiz o replante na madeira. A planta não gostou da madeira, gente. A planta, ela disse, não gostei de ficar na madeira. Mesmo no sanção, a minha Persivaliana não ficou. Deu a flor, que eu chamo flor da morte, e começou a definhar. Eu digo, não, peraí, tenho que fazer alguma coisa. Peguei esse vaso, tamanho 17, eu acho,
e coloquei ela nesse vaso apertadinho. Talvez se fosse você ou muitas outras pessoas, colocaria em uma bacia. A planta está definhando, vou colocar numa bacia grande, cheia de substrato, para a planta enraizar. Engano. Quanto menor, melhor para a sua orquídea se desenvolver e se adaptar e soltar raízes. Peguei esse potinho pequeno, que eu sabia que estava pequeno, mas que logo, logo eu iria transferir daqui. E graças a Deus, a planta estava murcha, igual maracujá. Murcha, feia, burimbunda, estava parecendo misericórdia, não vou nem falar. Mas estava feia, 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 feia. Meu Deus, o senhor Eugênio me deu essa planta com tanto carinho, com tanto amor, com tanto cuidado. Eu vou perder a planta que esse homem me deu. Não posso perder essa planta, não. De jeito nenhum. Essa planta estava aparecendo. Jesus, meu Deus. Uma pessoa que tinha aqui que chamava, não vou falar o nome não. Mas essa pessoa tinha tanta pelanca que o nome dela era parecido com pelanca. Aí eu digo, misericórdia, essa planta parecendo Dona Fulana. Então murcha que estava. Aí coloquei aqui nesse vaso. Então, olha aqui, gente, graças a Deus, as pelancas voltou a tá ficando gordinha. E olha aqui, sai um broto pequeno, sim, pequeno. Mas a tendência é esse broto desenvolver. Primeiro, estou no lucro. Uma planta que não tinha mais esperança praticamente, estava definhando. E hoje eu vejo um broto, dois brotos, o terceiro broto aqui, o quarto broto até com espatazinha. E o quinto broto vindo aqui, para mim, é vitória. E o resultado é esse aqui, ó. A planta está super enraizada. Olha para aqui. A planta está super enraizada. Raízes bonitas. Olha a espatazinha aqui. Raiz bonita. Então, mesmo o bulbo está vindo pequeno, mas a tendência agora é vir bulbo, brotação maiores. Então, a partir do momento que essa planta começar a pular do vaso com brotação maiores, eu só faço tirar do vaso de plástico e retornar para um vaso de plástico maior, porque não vou me atrever a colocar essa planta mais em madeira, porque vi que não gostou da madeira. Então, um dos segredos para você fazer sua planta enraizar milagrosamente, que não é plantar em um vasinho apertado, né? E aí você esperar o resultado. Porque tem pessoas que pensam assim, eu achei que quanto maior o vaso, melhor. Algumas pessoas tinham dado conselho, falaram, que a minha planta estava assim, eu coloquei num vaso enorme. Falou, não faça isso não. A mesma coisa, pessoas que me perguntam, que eu comprei uma rosa do deserto e disseram que tem que colocar numa vasilha maior. Eu falei, peraí, rosa do deserto, quando eu cultivava, eu esperava a rosa do deserto inchar, começar até a estufar a vasilha, para aí eu tirar, levantar o caldex e plantar num vaso maior. Então você pega um rosa do deserto, desse tamanho aqui está mais ou menos o caldex, bota numa bacia. Não. Mesma coisa com a orquídea. Coloque num vasinho pequeno, olha aqui como está já, ó, enchendo, está bonita, está gordinho já, os bulbos está bem hidratado, Então, seu Eugênio, meu querido, não vou perder a sua planta de forma alguma, com fé em Deus. E aqui também está a minha Rodriguesa venusta. Está num leque de madeira. Eu aqui, para aproveitar esse vaso, coloquei ela deitada no leque, o leque deitado no vaso. Coloquei um pouco de pedra brita, um pouco de esfagno, um pouco de holocote e ela está aqui indo super bem. Não digo que está enraizada já no vaso, que tem pouco tempo que eu coloquei. Há muitos anos atrás, eu tinha uma touceira imensa de Rodriguesa venusta, que era a coisa mais linda de se ver. Mas eu quero dar uma ideia que não é muito boa e você pode ficar até meio triste. Pensa numa planta, numa orquídea, que chama, que atrai cochonilha, é Rodriguesa. Gente,
Essa planta é um espetáculo, é muito bom quem cultiva. Tem a venustra, tem a lanceolata, é linda. Mas quando começa a dar cochonilha, você tem que lutar com ela, porque é uma peleja para você lidar com essa planta. Atrai muito a cochonilha. Inclusive, essa aqui, ó, tem algumas cochonilha carapaça, que eu já coloquei o inseticida, matou, agora é só limpar algumas. Mas temos que ter o máximo de cuidado. A touceira que eu tinha era uma touceira que dava 50, 60 caixas de flores. Ela estava plantada na pedra brita, mas essa planta pegou uma leva de cochonilha que não teve remédio, não teve santo, não teve nada que desse jeito nessa planta. Aí fiquei com esse farrapinho aqui, foi desenvolvendo, e eu coloquei aqui nesse vaso de barro e tá bonita. É linda, floração espetacular, é muito bonito, você vê a floração pendente, é uma coisa muito linda de se ter e de se ver. Mas agora eu vou falar um assunto aqui que tem me deixado assim meio preocupado com alguns amigos, alguns colegas, alguns irmãos orquidófilos que têm desanimado no cultivo de orquídea, gente. Eu já disse algumas vezes aqui no nosso canal que orquídea requer tempo, requer muito cuidado, requer dinheiro e também você não pode ser um acumulador, você tem que ser um colecionador. Então muita gente acumulou muita planta e hoje não tem mais espaço. Por conta de não ter mais espaço, algumas plantas adoeceram e muitos lotes de planta estão adoecendo e as pessoas estão desesperadas com a questão de muita planta e planta doente. Pessoas que têm dificuldade em cuidar de planta porque trabalha, chega em casa cansado, vai no orquidário uma vez na semana, passa até mais de uma vez na semana para ir no orquidário, e isso é um perigo, porque se você demorar de ir no orquidário, quando você chega, tem novidade, ou boa ou ruim. Tem flores que você, que coisa linda, saí, não vi flor, cheguei, achei florida. Mas pode também você chegar e achar, meu Deus, essa planta está infestada de cochonilha, infestada de pulgão, deu canela seca, deu podridão, e aí? Em alguns estados está chovendo demais, muita gente tem perdido muita planta, mesmo tendo cuidado. Mas se tem muita planta, o trabalho vai aumentar. Aí muita gente tem desanimado. Então uma coisa que é para ser prazeroso, está sendo uma coisa que está dando trabalho e tristeza. Então tenha cuidado, você que fica em live. Não sou contra quem vende em live, pelo amor de Deus, me perdoe. Mas é você que está em live. Toda live você participa, você compra planta, você compra planta, você compra planta. Pare e pense. Às vezes, eu digo, tudo que está em vitrine é para chamar nossa atenção. Tudo que é apresentável é de forma bela para atrair a nossa atenção. Você não vê um manequim gordo, só nas lojas, que é apropriadamente para a pessoa que tem um corpinho mais avantajado. Você olha aquele vestido, aquela roupa, aquela camisa, aquela blusa, naquele manequim, ai que coisa linda, que sapato lindo, você compra. Tudo aquilo ali foi feito para você olhar e lhe chamar, lhe atrair. Você compra aquele vestido lindo, aquela saia linda, aquela roupa linda do manequim, miudinha, apertadinha, bonitinha. Quando você chega em casa que veste aquela saia, aquele vestido, você olha assim, você não sabe se é uma pamonha ou se é um bujão de gás. Aí diz, mas rapaz, no manequim era tão bonito, por que a comprei ficou feia? Isso eu tô falando porque já aconteceu comigo e com minha esposa. O manequim estava perfeito. Quando chegou em casa, ela vestia, ela disse assim, misericórdia, que roupa feia. Eu digo, porque foi programada para a gente consumir com os olhos. Então, muita gente hoje tem postado orquídea, você não tem essa, você não vai encontrar essa é difícil, essa é aquilo outro, você compra. Mas o seu espaço não cabe mais.
Então, eu hoje estou me policiando. Tem planta que eu não tenho. Então, se eu não tenho, se eu puder desfazer de 3 que eu tenho, eu desfaço de 2, com algum amigo que eu possa fazer, e coloco aquela no lugar. Para não entulhar orquídea. Coleção é uma coisa. Rubra, cerulha, concolo, estriata, alba, semialba, tipo, isso é coleção. Agora, ter 3, 4, 5, 6 plantas iguais, isso é acumulação. Então, tenha cuidado. Então, eu tenho visto alguns amigos desistindo, vendendo planta, porque não cabe mais, não aguenta mais, não tem mais tempo. Então, é preocupante isso, gente. Se você não tem condição de cuidar, não compra. Se você não tem condição, se a orquídea não cabe mais, não compre. Se você não tem mais onde colocar a planta, não compre. Se você tem várias e várias plantas iguais, você doa, você troca com alguém, com outra planta diferente, porque você vai ter bastante planta, mas plantas diferentes, não plantas iguais, entenderam? Por exemplo, aqui, essa minha Percivaliana, eu só tenho ela. Tenho outra ali que está vingando, mas não é igual. Tenho 2. Ludmaniana, tenho uma. Um trabalho danado para cultivar, tenho uma. Então, são plantas que eu tenho. Labiata, tenho bastante. Mas, como eu disse, eu tenho espaço. Então, a partir do momento que eu vejo que eu não tenho mais espaço, eu paro. Eu já disse aqui no canal, eu tenho bastante síndrome. Que esse síndrome, uma hora, vai crescer. Então, quando crescer, eles vão querer espaço. Aí eu vou ter que ter espaço para essas plantas que eram pequenininhas, que num espaço de 1 metro cabia não sei quantas, que agora em 1 metro só cabe 3. Então eu tenho que ter esse cuidado e esse pensamento. Viu, galerinha? Então, tenham cuidado. Muitos sites aí oferecendo. Se você tem espaço, se você pode comprar, fique à vontade. Eu estou falando para pessoas que não têm espaço, não tem mais onde colocar planta e continua comprando planta. Lembrando que orquidofilia também gera vício. Isso é um vício. Tem pessoas que estão viciadas em comprar planta. Todas que vê quer comprar, quer comprar, quer comprar. Isso gera um vício, gera uma doença. Uma coisa é você ter prazer em comprar, outra coisa é você comprar compulsivamente, sem controle, tudo que vê pela frente. Então, no início da orquidofilia, muita gente, tudo que via pela frente, queria. De samambaia, a barba de velho, a cistopódio, a tudo queria, a bubufilo. Mas como é que eu vou cultivar bubufilo aqui no sertão? Pelo amor de Deus. Bubufilo gosta de água, gosta de lugar fresco, gosta... Onde é? Aí me deram bubufilo, eu digo, manda pra lá que eu não quero bubufilo. Bubufilo não vai aqui não. Então, priorizei catleias, espécie que aguenta. Algumas outras coisas eu manejo aqui com dificuldade, mas vai bem. Mas outras coisas não vai bem aqui, então eu prefiro não ter. Então não é tudo. Por exemplo, tu tem um canal, meu amigo Jacques aí, que vende orquídea, ele posta dendróbio, posta um monte de coisa que eu nem olho, porque não me interessa. Aqui não vai bem. Então tem pessoas que sabem que seu ambiente não vai bem para aquilo e você compra. Ah, minha planta está morrendo, está definhando. Você comprou a planta errada, que está no lugar errado, no ambiente errado, no cultivo errado, na umidade errada, no lugar errado. Pronto. Então priorize. Antes de ter alguma coisa, pesquise. Vai bem no meu orquidário, vai bem no meu cultivo, então faça isso. Então seja, já disse várias vezes, colecionador, não seja um acumulador. A minha bancada está aqui cheia de Cattleya purpurata. Já está me dando um ímpe brabo. O que é ímpe brabo? No nosso baianês aqui, já o nervoso, já porque vejo brotação e nenhuma espata. Era para sair brotação com espata para dezembro e floração. Está aqui. Eu só observo ela. Bonitas. Se aqui tivesse um parque fechado, eu já pegaria essas purpurata, levava para o parque e colocava. Porém, se tivesse um parque aqui, era seco. Não teria cuidado. Como lá em
em Praia Grande, eu fui num parque lindo e maravilhoso, umidade, em tudo quanto era árvore tinha orquídea. Então, se tivesse um parque aqui, tivesse essa umidade ambiente, tivesse alguém responsável para tomar conta do parque com todo cuidado, segurança, que ninguém fosse lá tirar, roubar, eu já tinha pego essas purpuratas, tudo já tinha levado para lá. Porque eu sei que eu estou cultivando aqui um monte de torceira de capim. Floresce uma ou outra. Então eu não compro mais uma purpurata. Ganhei uma do meu amigo Lando, está aqui. Ele quis me dar. Mas eu não compro mais uma purpurata de forma alguma. Porque eu sei que eu tenho dificuldade imensa com a Cattleya purpurata. Então não vou fazer uma bancada de capim aqui, só vegetal, para eu não ver flor. Porque eu tenho dificuldade aqui por conta do clima, entenderam? Então, galerinha, aquele abraço, aquele cheiro. E não estou falando com você que tem espaço. Estou falando para você que tem um pequeno espaço e tem muita planta amontoada. A minha irmã, que eu chamo de irmã, mas não é irmã de sangue, ela perdeu 80% de mais de 3.000 plantas que ela tinha. Ela adoeceu e planta adoeceu também e foi passando de uma para outra, de uma para outra. Eu tive lá, 70% das plantas dela estavam todas contaminadas, todas com problema. Por quê? Espaço e planta demais que ela tinha. Ela acumulou muita planta igual e teve esse problema. Mas, se você não tem problema, tem espaço à vontade, mas priorize em ter bastante espécie, bastante híbrido e não priorize ter 10 plantas iguais. Entendeu? Porque você vai acumular 10 plantas igualzinha. Se há diferença na espécie, beleza. Mas iguais, procure doar, procure trocar com outra pessoa que você conheça. Aqui eu não tenho ninguém para trocar planta. Só minha amiga Edna Aquino, que é aqui em feira, meu amigo Lando, e mais minha irmã, mas está longe de mim, está lá em Muritiba. Estou doido para ir lá, mas nunca fui. Quando for lá, vocês vão se divertir com o orquidário dela, se divertir com ela é um amor. Para rir, é com ela mesmo. Então, gente, aquele cheiro, aquele abraço do canal Que é Orquídea. E fique com Deus e com essa dica aí, né? A dica de como fazer o replante da Cattleya Clande, a dica da Rodrigues Venusta, que gosta bastante de umidade. No toquinho vai super bem, na brita vai também, mas tenha cuidado que gosta de cochonilha, que é uma beleza. E também a dica de cultivar uma planta que está meio definhando, colocar no vasinho plástico. E essa dica é a observação. Eu vi que na madeira não deu certo. Tirei da madeira e botei no vaso plástico e está dando super certo. Talvez se eu tivesse insistido, vai ficar aí na madeira, vai ficar aí sem arrinada, já tinha morrido. Já tinha ido para casa de Xonga. Já tinha ido batido as botas, já tinha dado algo jegue, já tinha morrido. Então eu falei, se na madeira não está bem, vai bem no vaso plástico. E no vaso plástico, graças a Deus, olha aqui, está indo super bem. Inclusive a minha Bruno, tá ali, uma torceira, deu uma florzinha. E as plantas que é do meu amigo Chiquito, continuam na bancada, super bem, está plantada, hidratada, molhei, inclusive, todas estão com espata. Se por acaso florescer, vou fazer um vídeo com essas plantas aí, mesmo sem enraizamento, mas com floração. Tem pessoas que assim que a floração sai, corta. No caso aqui, as plantas que é do amigo Chiquito, que eu fiz o replante, que estão com espata, se florescer, eu vou te fazer um vídeo com a flor da planta e logo eu meto a tesoura e corto a floração. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou induzir a planta a enraizar. Então a planta não tem raiz ainda e ela vai florescer, ela vai mandar bastante energia para essa floração e vai atrasar o enraizamento. Então a prioridade para mim, para a planta, é enraizamento e não floração. Então se florescer, faça um vídeo mostrando a floração a vocês e depois tesoura para dentro, porque minha prioridade é raiz e não flor. Prioridade é raiz e não flor. Raiz para mim é o mais importante. Floração vem em segundo e terceiro plano, tá bom? Aquele abraço, se inscreve no nosso canal aí, viu? Dá seu joinha, dá seu like, seu cheiro aí. E Deus abençoe. E um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para vocês aí. E quando for comprar uma roupa, experimente primeiro. Não faça igual a minha mulher não, viu? Que comprou a roupa na vitrine linda,
A manequim bem apertadinha, bem toda durinha, toda fininha, toda bonitinha. E quando chegou em casa, eu falei, vem com tua roupa de bujão. Parecia, ficou parecendo uma pamonha, bem amarradinha assim, ó, bem presa. Ah, um cheiro, gente. Até mais.